Olá pessoal, estamos aqui para nossa primeira aula da disciplina de rotinas financeiras no curso de assistente financeiro. Então, eu sou a professora Marcília e vou estar com vocês nessa disciplina. Para essa primeira aula, a gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional e as suas instituições financeiras. Bom, aí é um pouco da minha trajetória, como a gente não vai estar presencialmente, para vocês conhecerem a pessoa está ministrando a disciplina. Eu sou a professora Marcília Carvalho, graduada em Ciências Econômicas pela UFP, especialista em Gestão Econômica e Financeira pelo Lafayette, especialista em Gestão Pública pela ESP, técnica administrativa de Campos Piripiri. Bom, abaixo tem o meu e-mail de contato e ao lado tem uma imagem para vocês conhecerem a pessoa, quem você for. Bom, para a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre esse roteiro será o Sistema Financeiro Nacional e instituições financeiras. Então, nessa aula você conhecerá o Sistema Financeiro Nacional, bem como os seus subsistemas de instituições financeiras bancárias e não bancárias. Bom, o que seria o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional é um composto de instituições financeiras, que tem como função manter o fluxo de recursos entre poupadores e tomadores, constituindo assim o mercado financeiro. Ou seja, o Sistema Financeiro Nacional é esse conjunto de instituições financeiras que fazem essa intermediação dos recursos financeiros entre poupadores e tomadores. Quem toma recurso para si, emprestado, e quem possibilita essa troca porque tem em excesso, que seriam os poupadores. Tem como função principal o Sistema Financeiro Nacional realizar a intermediação do fluxo monetário entre o agente econômico superavitário e o deficitário, de maneira que não ocorra desequilíbrio econômico. Assim, então, a grande função do sistema financeiro, a grande função é essa intermediação dos recursos financeiros entre o agente que tem econômico superavitário e o deficitário. E aí vocês perguntam o que seria esse agente deficitário e o que seria esse agente superavitário. E aí a gente dá um exemplo bem simples. Se você já pegou dinheiro com seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, enfim, alguém da sua família. Nesse caso, você é agente deficitário, porque você foi lá e tomou emprestado, você não tinha. Enquanto seu ente da família que ele emprestou é o agente superavitário, ele tem em excesso. Então, agentes superavitários é aqueles que têm os recursos em excesso. Agente deficitário é aquele que não tem o recurso e toma emprestado. E aí a gente tem a grande estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Como é que ele está estruturado hoje, o Sistema Financeiro Nacional? Em 3 grandes blocos: os órgãos normativos, entidades supervisoras e os operadores. Então, quem são os órgãos normativos? Os que vão fazer as normas, como é que o sistema funciona, quem vai ditar como é que vai funcionar essa troca entre os agentes deficitários e superavitários. Que, no caso, a gente tem 3 órgãos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E a gente também tem as entidades supervisoras, aquelas que vão fiscalizar os operadores, vão fazer que as coisas aconteçam de acordo com as diretrizes e normas dos órgãos normativos, que é o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP e a Previc. E a gente tem vários operadores aí. Temos Bolsa de Valores, os bancos, Caixa Econômica, seguradores, capitalização, os fundos de pensão. Então, o nosso Sistema Financeiro Nacional é basicamente isso aí. Isso aí é a chave da nossa aula, como está estruturado o sistema financeiro em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. E aí a gente dividiu esse sistema em 3 subsistemas, que seria o normativo, o supervisor e o operativo. E a gente vai falar de cada um. O normativo, como a gente já disse, até o nome já é bem sugestivo, estabelece as regras e diretrizes para o bom funcionamento do mercado, composto pelo Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ambos têm o nome conselho, né? Conselho. Então, esses conselhos são os órgãos que formam
o sistema normativo, que é onde vai acontecer as regras, as diretrizes, as normas para que esse mercado funcione, para que essas transações entre agentes funcionem. E aí o Conselho Monetário Nacional, vamos falar um pouco dele, seria o órgão deliberativo, seria basicamente o órgão máximo do sistema financeiro nacional. É nele que vai se processar todo o controle do sistema financeiro. Ele vai possuir amplas atribuições, tem como finalidade principal a formulação da moeda, da política de moeda e crédito. É o órgão máximo. Existem os outros conselhos? Existem, mas as grandes transações estão a cargo do Conselho Monetário Nacional. Então, ele é basicamente o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Aí as suas atribuições: autorizar a emissão de papel moeda. Ele autoriza, ele não emite papel moeda. Autoriza, aprovar o orçamento do Bacen, fixar diretrizes e normas da política cambial, determinar o recolhimento de compulsórios e expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. E aí a gente tem os outros dois órgãos, o Conselho Nacional. Todos esses três órgãos fazem parte de quê? Do sistema normativo. O Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Então, todas as normas e diretrizes que envolvam seguros privados são fixadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Função principal é regular a constituição, organização, funcionamento e a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão que tem a função de regular o regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão. E aí a gente vem para o próximo subsistema, que é o supervisor, que essas entidades trabalham para que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Então, essas entidades é que vão fazer que as regras que os órgãos normativos fixaram sejam executadas. Então, essas entidades verificam, fiscalizam se essas regras estão sendo seguidas. Então, é composto pelo Bacen, pela Comissão de Valores Imobiliários, pela SUSEP e pela Previ. Então, existem 4 órgãos que fazem o papel de supervisores do sistema supervisor no sistema financeiro nacional: Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, SUSEP e Previ. E aí a gente vai falar do Bacen. Bacen é um dos órgãos máximos também, porque ele é onde, no sistema do Bacen, na sua subdivisão, é onde acontecem as maiores transações. Então, ele foi criado em 64 e aí ele faz o quê? Fiscaliza as instituições financeiras, protege o cliente e emite moeda. Aí são as 3 grandes funções dele: proteger os clientes, mas como é que ele protege os clientes? Fiscalizando as instituições financeiras, para que essas transações aconteçam da forma que foi normatizada pelo Conselho Monetário Nacional. E a outra função é emitir papel moeda. Então, suas atribuições: emitir papel moeda, exercer a fiscalização das instituições financeiras e conceder autorização para as instituições financeiras funcionar, tanto aqui como no exterior. E aí, no caso, se forem incorporadas a outras, se forem fundidas, também tem que pedir autorização ao Bacen. E aí, o outro órgão supervisor: Comissão de Valores Imobiliários. Autarquia Federal, criada em 76, e aí o que importa para a gente aqui é a sua função: regular, fiscalizar e promover o desenvolvimento do mercado imobiliário, basicamente de debêntures e ações, bem como proteger seus investidores. Então, quem é que ela fiscaliza? As sociedades anônimas de capital aberto. Para proteger quem? Os acionistas, os investidores. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem como função regular, fiscalizar esse mercado de valores imobiliários, e aí entre as ações, as debêntures e as commodities. E aí, quem é que vai ser protegido? Os investidores, os acionistas.
Então, as suas atribuições: fortalecer o mercado de ações, fiscalizar a emissão, registro, distribuição, negociação pela sociedade anônima de capital aberto, assegurar o funcionamento e regular os mercados de bolsa, estimular a formação de poupança e sua aplicação de valores imobiliários. Então, aí são as atribuições da Comissão de Valores Imobiliários. E o nosso outro órgão seria a SUSEP, órgão supervisor, que tem como grande atribuição fiscalizar a constituição, a organização, funcionamento e operação de sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta, resseguradores, e é executora da política do Conselho Nacional de Seguros Privados. E a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, criada em 2004, em substituição à Secretaria de Previdência Complementar, SPC, ela tem como grande atribuição fiscalizar e profissional os fundos de pensão. Então, tudo que envolver fundo de pensão é fiscalizado e supervisionado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E aí a gente vai ter os órgãos, as instituições operativas, que são realmente as instituições que lidam diretamente com o público no papel de intermediário financeiro. São as instituições que a gente realmente conhece, que a gente realmente tem acesso. As empresas também têm acesso. É a que faz o papel de intermediário financeiro em si. E aí a gente tem alguns exemplos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Sociedade de Crédito e Financiamento, cooperativas, bolsas de valores, corretores, seguradoras, além de instituições não bancárias, bolsas de mercadorias e futuros, entre outros. Tem várias instituições desse tipo, mas aí vocês conhecem bem essas principais aí. E a gente vai falar de algumas que são casos bem específicos. E aí a gente deu o conceito de banco: a instituição financeira especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimo, além de custodiar, guardar esse dinheiro. Então, banco é essa instituição financeira que faz essa intermediação. E também tem as caixas econômicas, que são empresas públicas que exercem atividades típicas de banco comercial, com prioridade para a concessão de empréstimo e financiamento de programas e projetos de natureza social. Então, toda vez que se tivesse falasse em programa ou projeto de natureza social, financiamento e empréstimo desse tipo, quem faz são as caixas econômicas. E aí a gente tem uma única instituição nesse segmento, que é a Caixa Econômica Federal. E aí você conhece bem como de programa social, por exemplo, quem operou o auxílio emergencial foi a Caixa Econômica, porque ela tem essa prioridade nesses programas e projetos de natureza social. E aí a gente tem vários conceitos de banco, porque a gente tem vários tipos de banco. Aí tem o conceito de banco de câmbio, banco comercial, banco de desenvolvimento, banco de investimento. Também tem o conceito de banco múltiplo, que no caso o banco múltiplo seria um banco que tem uma carteira comercial, além da função comercial, ele tem outra carteira e outra função, que seja de investimento ou de câmbio. E aí também a gente tem mais um conceito de Caixa Econômica Federal, suas atribuições e BNDES. Você pode dar uma olhadinha depois em todos esses conceitos e aprofundar. Então, aí a gente vai falar de algumas instituições especiais, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Múltiplo, que opera em parceria com o governo federal na execução de serviços bancários. Então, suas atribuições: atuar como autoridade monetária com função de agente financeiro do governo, executar a política de comércio exterior, executar o serviço da dívida pública, executar a política de preço mínimo da atividade agrícola. Tudo isso são atribuições que cabem ao Banco do Brasil, por isso ele é um agente tão especial no nosso sistema financeiro nacional. E aí também tem a função do BNDES, que no caso é a nossa principal instituição financeira de fomento no Brasil, e as suas atribuições: impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país, promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, gerir todo o processo de privatização das empresas estatais e atenuar desequilíbrios regionais. Então, é uma instituição que tem suas peculiaridades e aí tem suas grandes atribuições. E aí, a Caixa Econômica Federal também, que é uma empresa que é bastante peculiar, uma empresa pública federal, e a gente sabe que
Essas caixas econômicas elas atuam, têm função típica de banco, e aí suas atribuições: captar poupança, receber depósito à vista, financiar o sistema de habitação, que só uma das suas grandes funções, financiamento da habitação no país, centralizar o recolhimento e aplicação dos recursos de FGTS, conceder empréstimo e financiamento a programas e projetos nas áreas sociais, educacionais e de saúde, que no caso é o grande carro-chefe dessas caixas econômicas, financiar esses projetos sociais, programas e projetos sociais. E aí a gente também tem duas grandes instituições, Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros. Temos aí os conceitos e a gente queria diferenciar as duas, porque elas são bem parecidas. São sociedades anônimas ou associações civis que fazem transações e vendas de títulos e valores imobiliários. O que diferencia uma da outra é que na Bolsa de Valores vai se negociar ações e na Bolsa de Mercadorias e Serviços a gente vai negociar commodities através de ativos agrícolas e ativos financeiros em contratos. Então, o que diferencia é o seu produto, o que comercializam, quais são as transações que acontecem na Bolsa de Valores, quais são as transações que acontecem na Bolsa de Mercadorias e Futuros. São transações diferentes. Então, essa é a grande diferença entre as duas. E aí também a gente tem as instituições não bancárias ou não monetárias. O que seriam essas? Elas são instituições financeiras, Elas não são bancárias e não são monetárias. Por quê? Porque elas não recebem depósito à vista. Você não chega em nenhuma dessas instituições e deposita dinheiro, deposita um cheque. Você não chega e faz isso. Ela não recebe depósito à vista e nem cria moeda. E aí já é outro. Como assim não cria moeda? O banco cria moeda? Cria. E aí a gente não vai falar aqui, mas aí tem um multiplicador bancário. Você empresta, o banco pega você deposita um dinheiro, o banco empresta mais do que esse dinheiro. E aí ele criou moeda porque não existiu esse dinheiro, mas aí a gente não vai se aprofundar aqui. Então, elas operam apenas com ativos não monetários, ações, CDBs, títulos, letras de câmbio e debêntures. Então, quem são essas instituições? Basicamente, que a gente tem aqui: Sociedade de Crédito e Financiamento e Investimento, Sociedade de Arrendamento Mercantil, aí teria sociedades que operam com leasing, Cooperativa de Crédito, Sociedade de Crédito Imobiliário. São basicamente essas aí. E aí você pode aprofundar e conhecer cada uma delas na referência que eu vou dar no final da aula, que aí você pode estar entrando no site do Banco do Central e verificar o que comercializa cada um dessas instituições. Essa primeira referência aí, é daí que foi tirada basicamente toda essa aula, dessa página do Banco Central, e aí você pode conhecer todas as instituições e principalmente toda a estrutura do sistema financeiro nacional. Então era isso que a gente viu nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.